Boa tarde a todos. Depois do vídeo do nosso apoiador do Simpósio das UTIs Brasileiras 2025, BD, vamos dar início à próxima sessão. Eu sou Cristiano Franck, intensivista, diretor, presidente eleito da AMIB, na gestão 26-27, e junto com o nosso diretor científico, Dr. Flávio Naco, vou dar início à próxima sessão, e a última sessão, mas não menos importante, que se intitula O Futuro das UTIs Brasileiras. Se pudéssemos escolher uma coisa, embasando nos dados e explicando o porquê da relevância e como eu faria. E para falar sobre o primeiro tema, seguiria os pacientes por um longo tempo, eu gostaria de convidar o Dr. José Mário Teles, que é ex-presidente da nossa AMIB, para fazer a exposição desse tema. Por favor, Zé. Obrigado, Cris. Flávio. Inicialmente, somente agradecer por essa oportunidade. Depois de 15 anos e 10 anos de UTIs brasileiras, para mim é realmente uma grande alegria estar podendo comemorar e viver esse momento aqui com vocês. Ainda mais para falar de um tema que eu venho me dedicando como médico, tanto na área assistencial, como educação e agora em pesquisa, tentar trazer para vocês por que eu seguiria os pacientes a longo prazo. Para mim, tem sido quase como um propósito de vida, eu venho trabalhando com isso, então agradeço por essa oportunidade também. Esses aqui são os meus conflitos de interesse, eu tenho trabalhado, inclusive, num programa de acompanhamento pós-alta de pacientes chamado Vivais, mas o que a gente vai conversar aqui é somente sobre medicina baseada em evidência, a gente só vai falar sobre as vantagens desse programa. A gente sabe muito sobre o que acontece dentro da terapia intensiva. Cada vez mais a gente tem dados, publicações, mas se eu pudesse escolher algo para o futuro desse banco de dados chamado UTIs Brasileiras, por que eu seguiria pacientes de longo prazo? Por que isso, do ponto de vista de relevância, de uma razão, e como eu poderia fazer isso? Então, se a gente já discutiu tanto aqui as questões relacionadas ao estado atual desse banco de dados, com exemplos, e de uma maneira tão rica, é tão importante esse banco de dados, que nós somos referências para o mundo inteiro. O que poderia ser feito para o futuro? E é também muito representativo a gente ter o presidente da AMIB aqui, vou tentar vender ao máximo a ideia aqui para que esse futuro, de fato, aconteça nesses próximos anos. O banco atual, ele termina organizando toda essa gestão de dados, de cuidados, ele mensura desempenho, ele avalia como cada unidade pode se comparar, melhora a qualidade assistencial, a gente vê ao longo do tempo vários indicadores demonstrando importantes desfechos ao longo do tempo, melhorando de fato, porém o paciente crítico ele não termina no momento que você dá alta da UTI, ele não termina quando você dá alta do hospital, esse paciente continua, para quem faz gestão de carteira, esse paciente que internou com fragilidades, que internou com fatores de risco, vão continuar utilizando o sistema de saúde, seja público e privado. Isso tem uma relevância muito importante. Antes da pandemia, foi finalzinho de novembro, início de dezembro, teve esse editorial desses 3 autores, que para mim foi eu já dedicava, já tinha, inclusive, tido a oportunidade de trabalhar em 2 serviços assistenciais e coletando dados, mas eu gostei muito da maneira com que ela se expressou aqui, que é provável que muitos de vocês que já conseguiram alcançar a excelência, que têm selos de top performer, que provavelmente o problema de redução de mortalidade não seja mais tão relevante e que, no momento, seria mais importante que você buscasse informações de como esse paciente está saindo do seu hospital e como ele está sobrevivendo do ponto de vista de qualidade de vida. Para quem não tem, às vezes, muita aproximação e conhecimento do tema, fazer breve revisão aqui sobre o que é PICS, que é uma síndrome pós-cuidados intensivos, que acomete principalmente 3 domínios, o transtorno mental, que é
ansiedade, depressão e estresse pós-traumático, com referências cada vez maiores de jovens, o sexo feminino, com automutilação, aumenta risco de suicídio. O comprometimento cognitivo, que foi uma das coisas que mais me ligou a esse assunto, algum tempo atrás, porque eu, Jorge e outras pessoas, a gente se interessava muito sobre delírio, e a gente via o quanto o delírio, durante a internação na UTI, tem impacto no comprometimento cognitivo de longo prazo. Então, com demência, piora na função executiva. Se no passado eu achava que isso acontecia somente em pacientes idosos acima de 65 anos, a gente viu no Covid, com pessoas, inclusive da área de saúde, perdendo a sua capacidade de função executiva e tendo pensamento lentificado, isso comprometendo de maneira muito significativa na qualidade de vida também. E o mais aparente para todos nós, né? O comprometimento físico com fraqueza muscular mantida, com piora de mobilidade, interferindo demais na sua atividade de vida diária. Não menos importante, a toxicidade financeira. Esses pacientes, quando internam, eles são rimos de família, eles são pessoas que ganham, recebem salário e que precisam ficar não menos, às vezes, do que 1 ano para voltar ao trabalho, mas que seja 3 meses, 6 meses, comprometendo o seu orçamento, comprometendo a renda e trazendo ainda mais estresse, seja para a família como para o paciente. E a gente fala hoje em dia também nesse PIX da família ou do cuidador, que está associado a transtorno mental, com ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Então, isso, do ponto de vista de prevalência, tem uma variação, a depender da gravidade dos casos, 54%, 60% até de PIX em um dos domínios, mas quando a gente vê limitação física, utilizando uma das ferramentas aqui, eu terminei pegando aqui, 45% de fadiga em 1 ano. Então, eu tenho 50% das pessoas que tiveram fatores de risco, que foram expostos à ventilação mecânica, que tiveram sedados, que fizeram delírio, que tiveram fraqueza muscular adquirida na UTI, no final da sua alta da UTI, ainda sem conseguir ser aquela pessoa que era antes. Então, a gente vê aqui que sobreviventes de UTI fica com 1 ou 2 novas limitações nas atividades de vida diária após a alta, e isso, às vezes, não é visto, não tem atenção de como eu poderia reverter. O teste de caminhada aqui de 6 minutos, hoje em dia pode ser utilizado, inclusive, por Fitbit, em vez de você... Existem outras tecnologias que podem ser incorporadas para tentar diminuir, inclusive, esses custos, e maior dependência está associada à mortalidade elevada e transtornos psiquiátricos. Tem esse estudo aqui, que é clássico, há mais de, brincando, vai fazer 8 anos, 156 pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo, acompanhados ao longo de 5 anos, mas vocês conseguem observar logo no início ali, as curvas se separando de quem tem fraqueza muscular, de quem não tem. Quem sai da UTI com fraqueza muscular tem um risco aumentado de morte, que se perpetua ao longo do tempo. Nessa série aqui, 38% de fraqueza muscular na alta hospitalar. Quando a gente pensa em declínio cognitivo, não é menos importante, porque essa pessoa sai viva não sendo também aquela mesma pessoa que era antes. A gente tem essa forte associação com delírio e que diminui a capacidade de autonomia para as atividades instrumentais da vida diária. E existe essa história da reserva cognitiva como sendo fator de proteção. Então, as pessoas que têm maior educação, estilo de vida e capacidade intelectual como sendo um fator de proteção. Quando a gente pensa também, e para mim foi uma das coisas que mais me tocou quando eu passei a ter mais contato diário com os sobreviventes pós-UTI. Esse termo sobrevivente eu sei que às vezes não é muito bem aceito. O paciente que recebe alta do hospital, quando eu tive exposição, de fato, ao quanto ansiedade, estresse pós-traumático e depressão leva a sofrimento, isso me trouxe muito também sofrimento, porque eu não sabia que isso era tão frequente. E a gente vê aqui entre 40% de ansiedade, 35% de depressão e até 23% de estresse pós-traumático. Então, 1 a cada 5 sobreviventes, no final de 1 ano, estão usando algum tipo de psicotrópico. Então, a gente tem aí a polifarmácia como um problema que também é de saúde pública. E o risco aumentado, de novo, de automutilação e suicídio. Essa é uma publicação de um estudo publicado já há 5 anos, que avaliou mortalidade de longo prazo. É um desfecho cada vez mais importante, né? A mortalidade de 90 dias, 60, de 6 meses, 1 ano, e aqui 28% de mortalidade em 1 ano após a alta da UTI. Se vocês forem observar aqui nos primeiros 3 meses, você tem uma inclinação
sendo que 7,9% nos primeiros 30 dias após e 22% do 31 ao 365 pós-alta. Então, a gente tem aqui uma quantidade de pacientes enorme que morrem ainda após alta e que a gente só vai saber quando ele reinterna e ele está numa condição de maior gravidade. É possível que esse paciente, selecionado através de um programa de reabilitação, se ele tivesse alguma atenção maior, esse paciente poderia ter um desfecho diferente. Então, essa pode ser uma lacuna de conhecimento, e isso, do ponto de vista de estudo, de conhecimento, ainda é desconhecido. Coloquei somente grandes flashes aqui para vocês. Imagine que quase 60% com declínio funcional numa publicação nossa, eu tive a oportunidade de participar junto com o Cassiano e o Regis, nos 3 meses após a alta. Se eu acabei de dizer para vocês que os últimos 3 meses é quando você tem mais mortalidade, você tem internação, é justamente com esse declínio funcional que é possível que naquela população de pacientes que é possível reverter, tenha o seu desfecho modificado. Aqui, só para vocês terem uma ideia, para cada redução de 5 pontos no índice de Barthel, que é uma ferramenta relativamente simples de ser aplicada, antes, durante e até depois do pós-alta, se observou uma queda de 3,5 pontos no domínio físico de uma ferramenta chamada SF12, que avalia a qualidade de vida, e 1,52 no domínio mental, também na mesma ferramenta. Então, quanto maior é a perda funcional, maior o comprometimento que existe na qualidade de vida percebida por esse sobrevivente, sobre esse paciente. Só que a gente tem que falar de custo, né? Nessa publicação da Haley Prescott, são quase 3 ou mais de 3 bilhões de dólares de custos potencialmente evitáveis. Acho que uma aula somente para se falar de oportunidades de redução de custos em relação ao que a gente não sabe do pós-alta seria muito interessante. Levanta aqui questões relacionadas aos recursos pós-agudos são inadequados. Isso é uma verdade. A gente, na realidade, faz adaptações do nosso orçamento para tocar a terapia intensiva para fazer o cuidado do ambulatório. Eu teria que ter um orçamento para isso, eu deveria ter pessoas específicas para fazer a ligação, para fazer o atendimento no ambulatório, e isso, na realidade, ele não foi orçado, ou melhor, ele não foi valorizado pelas instituições. Imagine que 40% de readmissão em 90 dias, se a gente tem aquele indicador de qualidade que é 20% nos primeiros 30, eu continuo tendo admissões em pacientes de população de alto risco nos 2 meses seguintes. E são condições consideradas reversíveis, como insuficiência cardíaca, DRC, DPOC e, não menos importante, as reinfecções. O risco cardiovascular tardio, ele persiste em curvas de acompanhamento, em pacientes, em populações, inclusive, de primeiro mundo, ele persiste por 5 anos. Então, a gente normalmente tem acompanhamento de longo prazo de pacientes cardiovasculares, de pacientes oncológicos, ou pacientes com sepsis que interna e é acompanhado ao longo de 5 anos, ele continua morrendo. Quando a gente observa aqui a recomendação do Survival Sepsis Campaign, a gente vê aqui que, por mais que seja uma declaração de melhores práticas, ele recomenda que pacientes com sepsis e choque séptico devem ser acompanhados, pelo menos através de uma avaliação e acompanhamento de problemas físicos, cognitivos e emocionais. Essas são as recomendações, já que a gente não tem recurso financeiro suficiente, eu não tenho tempo suficiente para avaliar todo mundo que recebe alta da UTI, eu preciso identificar quem. Pré-UTI, quem que você deve? Aqueles que já têm uma condição pré-existente de transtorno mental, cognitivo ou físico. Pelo menos essas pessoas, porque isso vai ser agravado. Durante a terapia intensiva, aqueles pacientes que tiveram, de alguma forma, experiências e memórias negativas, né? Aqueles pacientes que tiveram delírio, sedação excessiva com benzodiazepínico, os sépticos, o choque, muita gente aqui, num checklist, tem que ser acompanhado, pelo menos na triagem, no pós-alta. A gente vive a era da experiência do paciente, a gente, no momento, está passando por um momento bem difícil de disputa de mercado, seja no setor privado, e no setor público, cada vez mais eu tenho um cliente que ele busca ChatGPT, ele busca inteligência artificial, então eu tenho que tentar buscar encantamento. Isso é motivo, inclusive, de briga. Isso é motivo, inclusive, de posições discordantes em relação à capacidade que vocês têm de encantamento, mas é possível você, no pós-alta, encantar alguém com informação verdadeira, empática, você demonstrar interesse, já que isso que a gente está falando aqui, de fato, é valor.
são desfechos que têm praticamente completamente relacionados aos interesses de pacientes e familiares. Então, eu gostaria muito de mudar de foco de evento de internação para jornada em que a gente pudesse entender a relevância clínica, de gestão e de políticas públicas. Isso não é brincadeira, eu só imagino no futuro, Jorge e Márcio, e a MIB, a gente tendo um outro selo top performer de longo prazo, de longo desfecho, para aquelas UTIs que, de alguma forma, conseguiram fazer esse acompanhamento. Só que eu proponho já mecanismos. A gente tem a possibilidade de integração de dados, a gente tem acompanhamento ativo através de enfermeiras navegadoras, que é mais oneroso, a gente tem que definir quais são os indicadores que têm que ser acompanhados, e a gente tem aqui a possibilidade, utilizando a inteligência artificial, de escalabilidade. Eu busquei, agradeço o Jorge, porque conhece até mais do que eu, todos os bancos de dados nacionais. Infelizmente, aí a oportunidade que eu vejo, todos esses bancos de dados, quando fazem acompanhamento de longo prazo, eles fazem integração com bancos de dados de mortalidade, mas não tem, de fato, o acompanhamento detalhado com aplicação fora da pesquisa. Eu estou falando aqui bancos de dados estruturados nacionais, nem o neozelandês, australiano, nem o do Reino Unido, Dinamarca e o holandês, o NICE. Eu posso ter tido dificuldade de ver como, mas da maneira que eu vi aqui, são dados mais durante o período de internação. Também com a ajuda de Jorge, eu vi aqui um aluno dele do Nepal, com todas as dificuldades geográficas de fazer uma visita presencial, utilizando o telefone como uma forma de segmento. Mas para escalar, pensando hoje que eu tenho 300 pacientes para avaliar, porque completaram 30 dias de alta, é difícil, às vezes, o segmento, porque consome tempo, recurso e gente suficiente para ter que ligar. Se vocês têm, no caso, recursos, PROAD SUS, dinheiro para pesquisa, para ter alguém que vai fazer no terceiro mês, no sexto, nono, no 12º mês, ligação, e ainda mais para fazer a avaliação de todos esses desfechos, é porque você tem recurso para isso. Eu trago para vocês aqui, como quase que degustação, processo de automação utilizando a inteligência artificial para acompanhamento, em que aqui ele coloca até a identificação de pacientes com PICs. Eu já acho que não. Se eu automatizar e botar o horário e o dia que esse paciente precisa ser ligado, porque ele saiu no dia 1º de outubro e ele tem que receber a ligação 30 dias depois, eu posso fazer em larga escala para todos. Definir o prompt. Quando a gente fala de inteligência artificial, vocês vão ver que a coisa mais importante é saber como você deve escrever o prompt, elaborar o roteiro, ver como os dados vão ser coletados, agendar o contato de acompanhamento, e aí vai. Eu terminei acabando o meu tempo aqui, queria botar somente para vocês verem um exemplo de como pode ser construído um texto para que a inteligência artificial, através de uma linguagem de uma pessoa que eu tenho que escrever como ela deve falar, da maneira mais amável, da maneira, inclusive com regionalismos, que eu posso usar no Sudeste, no Norte, e aqui tem um exemplo em que eu sou o paciente e recebo a ligação de uma assistente digital da AMIB EpiMed, e rapidamente, só para vocês verem como isso é possível, e aqui... Não. Uma pena. Então, é possível que a gente utilize a inteligência artificial para que eu coloque, às vezes, eu comentei ali que uma pessoa para ligar para um familiar, um paciente, vai demorar o quê? 20 minutos de ligação, às vezes você liga, não consegue. Pela inteligência artificial, existe a possibilidade de escalar, fazendo 200 ligações naquele momento para 200 pessoas e de uma maneira sistematizada. Então, do ponto de vista aqui, para concluir, a história do paciente crítico não termina na alta. As UTIs brasileiras podem evoluir para um registro de trajetória do paciente crítico no Brasil, e eu penso, como impacto esperado, que a maior qualidade assistencial pode ser alcançada através desse programa.
subsídio e políticas de reabilitação e financiamento seria a etapa seguinte, com reforço do protagonismo da AMIB e da EPMED no cenário nacional. Obrigado. Eu tenho o prazer de chamar o Dr. Jorge Salum. Como é que eu faço? Obrigado. Obrigado, boa tarde. Aos que são sobreviventes dessa jornada longa do dia de hoje. É um prazer enorme a gente estar juntos aqui hoje, conversando sobre dados, né, de terapia intensiva. E acho que essa última sessão, que pode parecer uma coisa meio viajante, assim, no final das contas, é para que a gente aproveite um pouco da discussão sobre os dados que a gente teve durante o dia e que a gente possa, então, pensar assim, se eu pudesse mudar alguma coisa, se eu pudesse acrescentar alguma coisa com liberdade de pensamento e sem restrições ou barreiras, o que eu faria diferente no registro nacional, né? Então, eu gostei muito da abordagem do Zé, de ter trazido, inclusive, referências de outros registros, principalmente europeus, né? Mas também um da Ásia, que começam a trabalhar com o desfecho de longo prazo. E eu fiquei com o tema de benchmarking porque eu acho que muito do que a gente falou hoje, quando a gente discutiu a visualização dos dados nacionais, mesmo que não fosse em comparação, gera uma reflexão, e eu percebi isso nos comentários quando eu estava sentado assistindo, etc., que é como é que esse dado se compara com o dado da minha unidade, como é que esse dado se compara com a minha realidade do meu dia a dia, tentando olhar o estado onde eu vivo e comparar com o resto do país e os outros, e no final das contas isso é benchmarking, né, de alguma forma. Por que a gente precisa de benchmarking, né? Acho que essa pergunta é sempre assim, a minha UTI é boa, né? Meu resultado é bom, meu desempenho é bom, estou fazendo o melhor que eu posso para os meus pacientes. Eu sempre gosto de colocar meio de brincadeira esse slide que já está super batido para quem assiste a apresentação que eu faço, que é um pouco de quando você tem dados muito objetivos como mortalidade, se perguntasse em qual UTI você prefere ser internado, eu preferia, todo mundo vai falar que na UTI 2, né? Mas a gente já aprendeu isso ao longo dos anos e olhando hoje nos resultados que o ajuste pelo case mix, que os aspectos ligados ao ajuste e estratificação de risco são mais importantes do que o dado bruto para o nosso conhecimento de mortalidade. Então, provavelmente, a gente pode ter uma surpresa quando a gente olha dados como, por exemplo, do SMR, que mostra que a pior UTI do ponto de vista de desempenho é a segunda unidade de terapia intensiva, e que a melhor é a que tem a mortalidade mais alta, porque, na verdade, ela consegue salvar mais, ela é mais eficaz no tratamento de pacientes que simplesmente têm maior gravidade. Então, isso eu acho que é um ponto que explica um pouco por que a gente deveria fazer benchmarking, né? Um outro ponto que eu acho que é importante é tentar entender um pouco onde está o espaço para melhoria. Então, o benchmarking ele serve para diagnóstico. Eu posso estar muito confortável com o meu SMR de 0,8, e parabéns, quem tiver, mas eu posso também olhar que eu tenho UTIs que internam mais pacientes e tem um SMR de 0,7, e talvez tenham coisas que eu possa ainda melhorar mais e que eu possa aprender, e só me colocando em contraste ou no contexto com essas unidades que eu consigo, de fato, entender qual é a minha situação, qual é a minha situação relativa a meus pares e as oportunidades de melhoria. Eu sempre gosto de pensar que o benchmarking, no final das contas, é uma ferramenta, uma bengala, quase assim, né, que ajuda a gente ali a evitar alguns extremos de otimismo excessivo e de pessimismo excessivo. Então, eu estou muito bem
mas talvez não, talvez haja espaço ainda para melhoria quando eu me coloco em contexto, ou esse meu resultado é ruim, etc., etc., mas aí quando eu olho UTIs que estão na mesma região que eu, que têm características semelhantes, talvez aquele meu desempenho seja só semelhante a UTIs que têm características parecidas. E aí isso não é uma desculpa para que a gente se acomode ou gere um certo conformismo, mas sim uma oportunidade de evitar o pessimismo excessivo e utilizar isso, então, como uma ferramenta de orientação, de melhoria e de tomada de decisão. Então, é muito importante, né, para a gente contextualizar nossos resultados, mostrar um diagnóstico efetivamente e, se possível, apontar o que a gente pode fazer para melhorar. Hoje, quando a gente olha dentro do sistema epimédico, quando a gente olha dentro do UTIs brasileiras, e vocês viram várias apresentações que mostram isso claramente aqui ao longo do dia, a gente já sabe que a gente pode comparar as nossas unidades com o Brasil inteiro, com regiões diferentes, com público versus privado, né? Essa discussão toda, os hospitais têm acreditação ou não, né? A gente consegue trabalhar com perfis de pacientes. Juliana falou um pouco de estratos de gravidade, ou seja, a gente comparar por perfis baseados em estratos, seja dos TERCIS, do SAPS, por exemplo, ou com alguns indexadores que a gente considera de gravidade, só os ventilados, por exemplo. Então, isso é o que a gente pode fazer hoje. Mas a gente talvez devesse começar a pensar também, à medida que a gente vai evoluindo, que esse projeto amadurece, que o projeto tem 10 anos, em como a gente pode buscar outras referências externas e como a gente pode se beneficiar de desenvolvimentos da tecnologia mais recente e da literatura mais recente também nesse tema, da qual a gente tem a felicidade de participar como leitores, mas também como atores, né, dentro dessa produção de conhecimento. Então, acho que, por exemplo, entender um pouco como outros sistemas de saúde trabalham, respondem, quais são os resultados desses sistemas de saúde podem ser extremamente importantes. É claro que teve até uma pergunta durante uma das apresentações aqui que foi sobre, mas o que é útil eu entender como funciona nos Estados Unidos ou na Bélgica, etc., em cenários que são tão diferentes do meu cenário local? Provavelmente não necessariamente para você comparar o resultado da sua UTI com aquelas UTIs, mas para você entender em sistemas que você considera como referências, que têm um nível de organização diferente, que tem mais padronização, que tem mais homogeneização do processo de cuidado, boa triagem, etc., etc., que resultado ele produz para um perfil de pacientes determinado, que resultado você produz entendendo as oportunidades de melhoria, né? Isso serve também para a gente aumentar a nossa barra de comparação, né? Se a gente vai numa trajetória de melhoria, melhoria, melhoria contínua, isso pode, por um lado, ser recompensador, no sentido de dizer eu estou muito bem com o meu resultado, mas isso também pode deixar a gente numa zona de conforto, e embora eu acho que zona de conforto é um termo que é utilizado de forma equívoca, né? A gente deveria querer estar dentro, né, e não estar fora. Eu acho que, nesse caso especificamente, essa zona de conforto pode ser prejudicial para o paciente, porque ela acomoda a gente numa posição que não nos predispõe à melhoria. Então, a gente vem trabalhando um pouquinho nesse tema nos últimos anos, né? Dessas maneiras de trabalhar isso é o LOGIC. LOGIC é um acrônimo, né? Linking of Global Intensive Care. É uma iniciativa que foi fundada ali em 2018 por um grupo de pessoas que trabalhavam com esses mesmos objetivos, né? Márcio está aqui, eu, representando naquele momento ali o grupo brasileiro, pessoas de outros registros de terapia intensiva, do Uruguai, Colômbia, da Bélgica, da Holanda, perdão, da França, do Japão, e de, enfim, diversos países aos quais depois outros grupos de registros nacionais de UTIs da Ásia e África, etc., se juntaram. E o objetivo desse grupo foi um objetivo justamente de ser um consórcio independente que unia pessoas e grupos que coordenavam, lideravam, participavam, trabalhavam com pesquisa em registros nacionais de UTIs para avançar o conhecimento, seja do ponto de vista de conceitos, validações e pesquisa colaborativa para a melhoria de qualidade. Então, esse é um trabalho que vem progredindo, a gente vem aumentando o número de participantes, e hoje, de alguma forma, esse dado ele já está disponível, né? Isso é o presente, não é o futuro, né? Hoje, dentro do próprio sistema EpiMed, numa área que a gente chama de benchmark internacional, é possível você acessar, né, essa página que traz para quem estiver analisando
os dados, não o seu dado no contexto, mas os dados globais, da mesma forma que a gente tem na página, no site do UTIs brasileiras, os dados globais da Holanda, do Reino Unido agora, que está entrando, do Japão, de outros sistemas de saúde, e dá um painel muito interessante para essa referência, essa comparação de resultados, mas sempre utilizando dados agregados desses países. Um exemplo que eu acho que foi muito importante, e todo mundo citou esse exemplo em outros contextos, foi a utilização dessa informação na pandemia. Em determinado momento, quando a informação, quando existia muita informação, mas a gente tinha pouco filtro da qualidade da informação, né, ou para determinados aspectos da visão da terapia intensiva, essa informação era desencontrada, eu tinha determinados resultados de uma mortalidade muito alta, mas de um estudo de um único centro em Nova York, que tinha 150 pacientes. A gente ficava um pouco confuso em relação a isso. E dentro dessa plataforma, por exemplo, para o COVID, foi gerado rapidamente informação que permitia a gente olhar nos outros países e outros sistemas de saúde como era o comportamento disso. E isso permite que a gente veja não só os dados gerais, mas os dados de utilização de recursos, dados de taxas de mortalidade padronizada, dentre outros. E isso, então, se isso é o presente, o que seria o futuro, né? Esse slide aqui tem dois exemplos, né? Esse aqui eu já mostrei para vocês anteriormente, que é o que a gente vê no EPIMED, e esse aqui é de um artigo que o primeiro autor é Leonardo Bastos, o Márcio teve uma participação fundamental aqui nesse artigo, que ele, na verdade, comparava diferentes métodos de avaliação de eficiência de UTI, mas aqui utilizando dados de UTIs brasileiras e UTIs da Holanda. E a gente vê que no Brasil, né, a nossa heterogeneidade como país, como sistema de saúde, com aspectos sociais, sociodemográficos, ela está refletida nessa nuvem tão espalhada de resultados que a gente tem. E quando a gente olha a Holanda, isso não é um efeito só de ter menos UTIs, esse dado é muito mais homogêneo, porque reflete um sistema de saúde mais homogêneo, acesso de saúde mais homogêneo, políticas de tratamento, triagem e resultados também mais homogêneos. Sem fazer juízo de valor aqui do que é melhor ou pior, mas efetivamente isso aponta para um caminho de que olhar para fora também ajuda a gente a entender oportunidades de melhoria na nossa realidade. E o que a gente deveria comparar, então? Eu acho que a gente está muito focado hoje na comparação de desfechos, de forma geral, e de utilização de recursos. É óbvio que esse é o básico do que a gente tem que fazer na terapia intensiva, compreender nosso perfil de paciente, e para aquele dado perfil de paciente, seja perfil global ou perfil dentro de um ou outro diagnóstico, a gente compreender quanto a gente usa de recursos para tratar esses pacientes e qual o resultado, seja ele um resultado bruto de mortalidade, seja de curto prazo, seja o dado bruto de tempo de permanência, seja de reinternação, mas um resultado global obtido em função daquele tratamento e, por vezes, ajustado pela gravidade, por scores que já foram discutidos aqui hoje e que mostram para a gente, então, o resultado risco ajustado, digamos assim. Mas a gente tem outras oportunidades, né? Eu acho que a gente tem oportunidades de, dentro da parte dos desfechos, a gente começar a tentar entender melhor as comparações com UTIs, que são mais parecidas com as nossas, e com subgrupos de pacientes tratados das nossas UTIs e pacientes que têm perfil semelhante dentro de outras UTIs, porque o ajuste por risco e gravidade ele não responde por 100% da interpretação dos dados que a gente tem, não da maneira que ele é feito com os scores de prognóstico. Ou seja, ele ainda é a melhor maneira e tem bom desempenho para a população nossa de pacientes, para a gente avaliar o desempenho de uma UTI individualmente, ao longo do tempo, em comparação, mas ele não responde por tudo. A gente viu aqui na discussão, por exemplo, de unidades especializadas, que alguns subgrupos de pacientes talvez precisem de comparações distintas. Talvez para a hemorragia subaracnoide, os scores de prognóstico que a gente usa não sejam as melhores maneiras. Então, na hora de eu avaliar o meu resultado, talvez eu pudesse me beneficiar de maneiras e técnicas diferentes, métodos de clusterização, etc., que permitam uma avaliação, um agrupamento melhor desses pacientes, uma comparação com pacientes que têm características semelhantes, tratados em UTIs diferentes. Um outro aspecto sobre benchmarking, e esse é bastante controverso, mas eu acho que é bastante interessante, seria o avanço da gente olhar os processos de cuidado. Os processos de cuidado, há quem diga que é bobagem fazer benchmarking de processos de cuidado, porque quanto mais, melhor.
Quanto mais eu faço tromboprofilaxia para pacientes elegíveis para tromboprofilaxia e sem contraindicação, melhor. Então, meu benchmark deveria ser 100%. Ok, indiscutível isso, na minha opinião. Mas existe, dentro da possibilidade de benchmarking, a possibilidade de entender como as UTIs que têm os melhores resultados aplicam, e isso também dá para a gente um pouco a amplitude do quanto a gente pode melhorar, porque esse 100% não necessariamente é realista para todos os processos de cuidado que a gente tem, seja por questões de organização, seja por padrões de staffing que você tem na sua unidade. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E outros aspectos de estrutura, etc., acho que são importantes para entender o contexto e comparar os resultados, e alguns aspectos também, né, e aí aqui tomando a liberdade de passar um pouquinho dentro do tema do Zé Mário de alguma forma, mas alguns aspectos psicossociais de pacientes e famílias hoje passam a ser pontos importantes para a gente avaliar dentro da nossa qualidade de cuidado ofertada na UTI, mas também na comparação entre os nossos resultados, porque, afinal de contas, isso deveria ser um resultado associado ao tipo de cuidado que a gente provê dentro da nossa unidade de terapia intensiva. Sobre clusters de UTIs, o Márcio já falou anteriormente, e eu acho que é interessante a gente ver, né, que a gente tem um histórico que vem de um estudo, do primeiro estudo da orquestra, já fazendo 10 anos esse ano, que mostra para a gente claramente que a utilização de determinadas medidas de processo, como protocolos assistenciais, por exemplo, né, quanto mais blocos de 5 protocolos eu implemento, melhora meu resultado do ponto de vista de mortalidade nas UTIs, mas também segrega um pouco UTIs que tem um perfil de eficiência diferente, né? E isso é bem interessante. Mas também o inverso é verdade. Quando a gente usa técnicas de machine learning não supervisionado e métodos de clusterização, eu não vou entrar nos detalhes do estudo, porque o Márcio já apresentou anteriormente, a gente sabe que a gente, através dessa análise de padrões de staffing das UTIs, né, e de organização, a gente é capaz de identificar clusters de unidades de terapia intensiva que têm desfechos e desempenhos muito diferentes entre si. Então, talvez a gente deva começar a levar isso em consideração também na comparação. Existem duas oportunidades aqui, no mínimo duas oportunidades. A primeira é de entender qual o alvo de melhoria. Se eu estou aqui embaixo, eu quero entender como é que eu chego aqui em cima, no estado de maior organização. E talvez esse estudo, por exemplo, forneça já um mapa para a gente de processos, protocolos, padrões de staffing para a gente chegar lá. Mas eu também posso querer me comparar, então, não com essas unidades aqui, mas com unidades que têm um perfil de staffing parecido e um tipo de organização semelhante ao meu, para entender se dentro dessa organização eu estou obtendo o meu melhor resultado ou não. E isso vem evoluindo de alguma maneira, né? A gente mostrou isso com dados da pandemia, por exemplo, né? Que a gente era capaz de clusterizar UTIs mesmo dentro de uma rede de hospitais que tinha de uma mesma rede dentro do setor privado, uma rede que tinha um padrão relativamente homogêneo do ponto de vista de tecnologia, número de leitos relativo ao número de hospitais, etc., e que elas tinham resultados muito diferentes de mortalidade bruta e mesmo de mortalidade ajustada para pacientes, por exemplo, que internavam na época da pandemia aqui com Covid, nos anos 2020 e 2021. Mas a gente viu que a gente era capaz de ter clusters de UTIs em função da organização, do desempenho dessas UTIs, e que elas eram mais parecidas entre si, talvez mais justa fosse a comparação entre si, do que se eu fizesse a comparação global, né, com aquela nuvem de UTIs todas, né? Então, mais para dizer que, embora isso não esteja sendo feito ainda, né, em produção, né, não esteja disponível no EPIMED e em outros registros nacionais, existe uma tendência de que os estudos de clusters de UTIs ou clusters de características de organização, processos, staffing, etc., das UTIs, ou estudos de clusters de pacientes, forneçam informações para a gente que podem ser utilizadas não só no melhor entendimento e caracterização, na estratificação de risco de paciente, como nesse estudo, e também na comparação dos resultados de paciente. E isso vale para o curto prazo e isso vale para o longo prazo. Esse artigo publicado bem recentemente aqui no Intensive Care Medicine, ele mostra isso, que existem clusters de pacientes sobreviventes de UTIs que integram essas informações iniciais de antecedentes, informações do tratamento e de alguns resultados dentro ainda da internação hospitalar, com os dados de longo prazo, e são capazes de ser preditores também dos desfechos de longo prazo desses pacientes, né?
Então, se a gente é capaz de identificar esses clusters diferentes de pacientes na saída, Zé, talvez não precise seguir todo mundo, talvez possa seguir só os pacientes de mais risco, talvez possa seguir só os pacientes de risco alto e intermediário, enfim, talvez possa se utilizar esse tipo de informação para, novamente, enriquecer a avaliação de case mix, de desfecho, e também para propor maneiras diferentes da gente comparar os nossos resultados e, eventualmente, fazer intervenções para a melhoria de longo prazo dos pacientes. Então, em resumo, acho que o futuro, o presente do benchmark que a gente discutiu hoje durante o dia inteiro, o futuro pode ser a gente utilizar metodologias novas, inteligência artificial, para compreender melhor os padrões das nossas UTIs e compará-las, para fazer benchmarking de pacientes com diagnósticos e perfis clínicos semelhantes ou padrões de risco semelhantes que hoje a gente não identifica. Também expandir um pouco essas fronteiras geográficas da nossa análise, né? A análise na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, ela é extremamente interessante, mas muitas vezes ser capaz de se comparar para além dessas fronteiras pode trazer insights interessantes, pode trazer avaliações interessantes e, sobretudo, modificações na tomada de decisão organizacional baseada em dados. Obrigado. Obrigado, Jorge. Excelente exposição. Gostaria de convidar o Dr. Pedro Kurtz para fazer a exposição seguinte, então, se pudéssemos escolher alguma coisa, usaria os dados para vigilância epidemiológica e orientar as políticas públicas. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Flávio. E agradecer ao Jorge, ao Márcio, pelo convite. E agradecer a todo mundo por estar aqui até essa hora. Vou ser breve na minha apresentação. O Jorge me pediu para falar sobre aplicações no futuro, né, práticas de registros clínicos com essas metas de monitoramento, surveillance, influenciar práticas públicas. E eu acabei trazendo alguns exemplos, principalmente da integração entre o uso de registros e alguns estudos clínicos que a gente já fez, que é uma realidade, que são aplicações desses registros atuais e que geram algumas ideias para a gente aplicar no futuro. Nessa revisão, publicada alguns anos atrás já, os pontos que o Jorge e os outros autores concluem são pontos que a gente discutiu aqui ao longo do dia, né? Para que servem esses registros? Se acompanham desfechos, eles conseguem demonstrar melhora de sobrevida ao longo do tempo, eles têm vários desafios no sentido da diferença e heterogeneidade dos pacientes, do cuidado, da disparidade entre os sistemas de saúde, e eles comentam já aqui na conclusão dessa revisão que o futuro deve passar por alguns aspectos que são super relevantes e vão ser um pouco repetitivos. Primeiro, é a geração de dados em tempo real. Muitas vezes os registros ainda têm uma geração de dados que é quase retrospectivo e isso limita muito a utilização na prática. Uma forma de usar esses dados para o manejo dos pacientes, mesmo que não seja daquele paciente que está gerando dado, do paciente seguinte que vai ser tratado na UTI, e fala muito de desfecho em longo prazo, que foi já bastante discutido pelo Zé Mário. Eu trouxe alguns casos e alguns cenários clínicos onde isso vem sendo aplicado e pode ser aplicado de forma mais interessante no futuro. Então, vou falar de controle de infecção e multiresistência bacteriana, vou puxar a sardinha um pouco para o paciente neurocrítico, aquele paciente neurovascular com AVC isquêmico hemorrágico, e falar de infecção do sistema nervoso central e morte encefálica. Só para trazer exemplos de registros internacionais e como eles influenciaram ou são utilizados por aí afora, vários exemplos já foram dados ao longo do dia. Esse é um exemplo de um registro de infecção na Alemanha e que os autores mostram aqui, demonstram uma queda ao longo do tempo, ao longo do tempo da taxa de infecção hospitalar, simplesmente com monitoramento e compartilhamento desses dados com as instituições. Esse é um outro exemplo, e o Jorge também comentou,
ele trabalha com esse grupo do Critical Care Asia, que reúne mais de 40 UTIs em 9 países, um registro na nuvem e que tenta determinar, pelo menos, um grupo de dados em comum e de variáveis homogêneas entre os países, para que você permita a comparação e o acompanhamento de indicadores dentro desses países. Outro exemplo são os registros nacionais de AVC, principalmente em países europeus. Nessa revisão, eles fazem comparações longitudinais de que indicadores são acompanhados, que variáveis são avaliadas e, ao longo do tempo, como é que elas melhoraram tanto os próprios registros ou o manejo dos pacientes. Um exemplo é a quantidade de variáveis que são comuns ao longo de quase 10 anos, que aumentaram de 5% para mais de 20%, e o percentual de países ou de instituições que tinham acesso à trombectomia mecânica no AVC, que em 2024, nessas dezenas de registros europeus de AVC, quase 70% deles dizia que tinha capacidade de fazer trombectomia mecânica. Já nos Estados Unidos, um outro tipo de utilização de registros associado à implementação de guidelines também consegue demonstrar que, ao longo dos anos, o acompanhamento dos indicadores, o retorno desses dados para as instituições e a tentativa de implementação de guidelines consegue mostrar melhora de mortalidade e uma série de indicadores de processo no manejo dos pacientes com AVC que vão melhorando ao longo dos anos. Vou dar agora, em seguida, alguns exemplos de, principalmente, estudos que foram feitos com associação, utilizando dados de registros e dados adicionais ao que tem disponíveis nesses registros. Então, já foi comentado ao longo do dia, o Orquestra é um exemplo desses que usam registro clínico como o EpiMed, acrescenta a ele dados de inquérito avaliando organização e estrutura, e já está na 4ª fase, 10 anos de acompanhamento, 20 anos de acompanhamento desses pacientes. E ele mostra um pouco como a gente pode agregar a registros clínicos dados adicionais e ter resultados valiosos e acompanhamentos importantes. Uma outra plataforma que também se utiliza de um registro de banco de dados clínico como o EpiMed é o projeto Impacto MR, que acompanha mais de 70 mil pacientes em mais de 50 UTIs, gera dados clínicos, laboratoriais e microbiológicos, então adiciona ao que o registro clínico já utiliza dados específicos para o acompanhamento de controle de infecção e de desenvolvimento de multiresistência bacteriana, e numa estratégia que pode ser incorporada não só à pesquisa clínica, mas também a nossa prática do dia a dia com influência no manejo. Um exemplo da utilização da plataforma do impacto e que, dependendo da inserção de dados em tempo real, pode afetar o nosso manejo, é esse dashboard, que é um subprojeto desenvolvido pelo grupo de engenheiros da PUC e que analisa, junto com o registro clínico do EpiMed, dados microbiológicos e de uso de antimicrobianos, permitindo que você tenha aqui o monitoramento em tempo quase real do uso desses antimicrobianos, classificando eles por sendo como apropriados ou não apropriados, com cobertura de espectro ou inapropriados, além de detectar o desenvolvimento de resistência bacteriana. Então, dashboards como esses podem ser utilizados no dia a dia, no mês a mês, de redes de UTIs ou de UTIs, para mudança de manejo ou determinação de estratégias empíricas de tratamento, por exemplo. Ainda falando do impacto, mas agora no segmento das infecções do sistema nervoso central, também é um estudo clínico, né, o Impacto MR-SNC, do qual a gente participa
no Instituto do Cérebro, a Cássia é investigadora local do estudo, que também adiciona ao registro clínico dados não só de controle de infecção, mas de um controle de infecção específico do sistema nervoso central. E a primeira fase do estudo, que foi de 21 a 23, ela avaliava resultados de cultura de líquor, avaliava se havia uma adequação entre o critério de diagnóstico da infecção do sistema nervoso central com os critérios da Anvisa, com suspeita clínica e com o uso de antimicrobianos, fazendo uma avaliação também do desfecho desses pacientes, e aqui não só do desfecho hospitalar, mas já incluindo, porque isso é uma necessidade dentro da avaliação do paciente neurocrítico, em especial, avaliações de longo prazo. Então, esse estudo avalia o ranking por ligação telefônica 6 meses depois da internação do paciente. E depois da primeira fase, que foi em 21 e 23, já há um desdobramento numa fase seguinte, agora em 24 a 26, onde o estudo vai avaliar o impacto de intervenções de controle e prevenção de meningite e ventriculite, com uma série de checklists e orientações de manejo das derivações ventriculares externas. Aqui é a etapa em que o estudo está, ainda tem mais um tempo de inclusão, mas a gente já tem mais de 400 pacientes, 70% das inclusões já foram incluídas. Então, aqui de novo, a gente está falando de um estudo clínico que usa o registro e o banco de dados, mas que poderia ser, nesse formato, implementado como uma ferramenta de acompanhamento e monitoramento em tempo quase real, influenciando o manejo desses pacientes e o acompanhamento de longo prazo deles na realidade das nossas UTIs. Mais 2 exemplos de uso e como isso pode impactar, por exemplo, recomendações e políticas públicas. Essa é uma carta que a gente publicou na Critical Care Science esse ano, onde a gente pegou também dados do EpiMed, de uma rede hospitalar, cruzou com dados de microbiológicos de outra base clínica e conseguiu avaliar o percentual de Streptococcus pneumoniae que tinha resistência, invasivos, detectados em hemocultura, que tinham resistência à medicação, diversos antibióticos, mas em especial ao ceftriaxone, que é a droga de recomendação do Ministério da Saúde para o tratamento de meningite. A gente conseguiu encontrar 14% de resistência dos pneumococos ao ceftriaxone. Então, esses pacientes, em teoria, não estariam tratados se não recebessem vancomicina. E quando a gente olha para pacientes com pneumonia, 17% tinha resistência intermediária, o que exigiria a droga numa dose otimizada. Então, isso aqui pode influenciar recomendações de tratamento, se a gente conseguir identificar quais são os pacientes de maior risco. Um outro estudo que está em desenvolvimento, já foi apresentado como resumo, também utilizando o cruzamento de dados de uma base clínica com uma base microbiológica em separado, foi esse que tem quase 300 pacientes com diagnóstico de meningite e encefalite, e que o resultado que chama mais atenção é que apenas 17% desses pacientes tinham a identificação do seu agente etiológico através de cultura do líquor. E uma minoria também, bem pequena, teve acesso ao diagnóstico molecular, sendo que a grande parte desse diagnóstico molecular para encefalite viral. Quase nenhum paciente teve acesso ao diagnóstico molecular da etiologia bacteriana. Então, aqui a gente mostra que há um potencial e uma oportunidade de melhorar de forma significativa o nosso diagnóstico etiológico das meningites e encefalites. Ainda nesse caminho da infecção do sistema nervoso central e falando de bases de dados clínicas, eu vou dar um exemplo que também já foi citado mais cedo em outras situações, que é do ISARIC. Já depois da pandemia, o ISARIC desenvolveu um protocolo de caracterização clínica, que nada mais é do que um banco de dados clínicos, para tentar acompanhar, detectar na emergência pacientes com uma síndrome clínica compatível com encefalite em países onde
essas encefalites, aqui o exemplo é o Nipah vírus, que a gente não tem aqui, mas que lá pode ser epidêmico e tem uma gravidade muito elevada, eles desenvolveram e estão implementando esse protocolo de caracterização clínica para tentar detectar não só o Nipah, mas outras síndromes compatíveis com encefalite e tomar decisão terapêutica de forma mais precoce, tentando ter algum impacto na mortalidade desses pacientes. Essa ferramenta que o Isaric desenvolveu é um projeto no sul da Ásia, provavelmente vai ser trazida para a gente aplicar no contexto aqui do Brasil, também com essa ideia de um banco de dados clínicos que caracteriza uma síndrome clínica compatível com uma doença grave que hoje passa despercebida, provavelmente, na maior parte das emergências brasileiras, por exemplo. A gente publicou, logo após a pandemia, esse artigo que mostrou que havia uma interrupção na tendência histórica dos pacientes com AVC em UTIs brasileiras. A gente utilizou aqui também a base do EpiMed numa rede hospitalar e conseguiu mostrar que a mortalidade vinha melhorando até 2020, quando em 2020 não só tem uma queda muito grande de admissões por AVC no Brasil, mas há uma piora da mortalidade, do desfecho desses pacientes. Então, de novo, é um estudo clínico que mostra uma tendência retrospectiva, mas que permite a gente ter ideias de como aplicar isso de forma prospectiva. E, por último, falar sobre morte encefálica, que a gente tem se debruçado sobre isso. Esse primeiro slide é só para mostrar que, na Europa, a taxa de pacientes que têm o diagnóstico de morte encefálica entre aqueles que morrem na UTI, ela varia de 2%, 3% e pode chegar a 9% nesse estudo observacional de 2016. Mas só para dar um parâmetro comparativo, a realidade que a gente encontrou nas nossas UTIs aqui no Brasil está um pouco pequena, mas aquelas barras em laranja mostram ao longo dos últimos anos que entre os pacientes que morrem na UTI, a gente tem 1 a 2% morrendo com o diagnóstico de morte encefálica. Então, isso não muda nos últimos anos, chamando a atenção que provavelmente há uma oportunidade de detectar, se a gente tiver uma atenção para isso, uma estrutura hospitalar para detecção precoce de pacientes com alto risco para morte encefálica, de detectar um número maior de pacientes que podem se tornar potenciais doadores. E isso pode ser feito utilizando bases de dados clínicas com dados fidedignos colocados em tempo real no dia a dia das UTIs. Então, para falar de algumas coisas que podem ser feitas usando todo esse aprendizado e esse histórico, no caso das infecções nosocomiais e de resistência bacteriana, no controle das taxas de infecção, eu acho que é fundamental que essas bases sejam multicêntricas e que representem regiões e, de preferência, nacionais e internacionais. Para a gente conseguir ter monitoramento do perfil etiológico da resistência bacteriana, a gente precisa ter uma entrada de dados que seja contemporânea a esses resultados. Então, as nossas bases, em geral, quando não estão acopladas a um estudo clínico, elas não têm resultados microbiológicos, por exemplo, elas não têm dados de farmácia e uso de antimicrobiano, e seria fundamental que a gente conseguisse incluir esse tipo de dados para permitir um controle e programas de stewardship mais eficientes. Entre os desafios que esse tipo de monitoramento traz, obviamente, é a gente ampliar os dados que são monitorados, de forma mais granular. Então, só para a gente trazer esse tipo de integração de laboratório e farmácia, isso aumenta, claro, o tamanho das bases. Então, talvez isso tenha que ser feito de forma pontual em algumas redes, em algumas situações clínicas. A temporalidade da inserção de dados ela vai ser um desafio em todas as situações que eu comentei. Se o dado for colocado de forma retrospectiva, a utilização na prática clínica ela vai ficar muito limitada, ela vai poder ser usada como indicador de qualidade ou como avaliação do que aconteceu,
mas dificilmente ela vai poder ser utilizada no dia a dia, com dashboards e ferramenta de uso contínuo. E a gente vai sempre enfrentar a heterogeneidade de processos de diagnóstico microbiológico e molecular entre instituições e entre redes. No caso do AVC, eu acho que é muito importante a gente conseguir direcionar. Alguém comentou mais cedo sobre isso, e a gente vem discutindo muito a questão da disponibilidade da trombectomia mecânica no Brasil, que foi aprovada recentemente para utilização no SUS. Esses dados são importantes para permitir a alocação de recursos de acordo com uma distribuição epidemiológica e geográfica, tanto nas redes privadas quanto nas redes públicas. Isso se aplica ao AVC isquêmico, no caso da trombectomia mecânica, mas se aplica à nossa realidade, por exemplo, também dos pacientes com HSA que foram mencionados mais cedo, né? Quantos centros de referência você precisa ter para tratar esses pacientes? Será que a gente tem que ter esses centros de alta complexidade em todos os hospitais privados numa cidade, ou em quantos hospitais públicos numa cidade como o Rio de Janeiro? Além disso, essas bases podem ser utilizadas para acompanhar longitudinalmente a implementação de novidades e novas evidências de tratamento, como, por exemplo, novos trombolíticos, a própria trombectomia mecânica. Como é que isso vai ser acompanhado agora que isso vai ser disponível na rede pública? Como é que a gente vai saber que o desfecho desses pacientes está melhorando ou não está melhorando? E sempre utilizar para essas tendências temporais de desfecho. No caso dos desafios, a qualidade dos dados e o detalhe do dado vai sempre ser uma limitação. De novo, a gente, para acompanhar pacientes com AVC, precisa de dados muito granulares de processo para entender o tempo porta-TC, o tempo porta-agulha, o tempo porta-trombectomia. E aí é claro que se a gente for segmentar essas bases de dados clínicas, o tamanho disso pode ficar infinito. De novo, o dado em tempo real é fundamental e a avaliação dos pacientes em longo prazo vai ser sempre um desafio, mas pelo menos em alguns segmentos ou em pacientes de alto risco, como o Jorge comentou, eu acho que ela é fundamental. E, por último, no caso da morte encefálica, essas taxas de morte encefálica por mortalidade na UTI e por pacientes de alto risco, elas têm um impacto enorme na geração, nos programas de transplante e na geração de órgãos e potenciais doadores. Então, o acompanhamento disso seria interessante em tempo real, para permitir a comparação entre instituições, redes e regiões, e também seria importante para alocar recursos de forma mais racional, como, por exemplo, a estruturação de CIDOTs e OPOS em lugares onde o potencial de geração de potenciais doadores é grande e o funcionamento está sendo muito ineficiente. E poderia também auxiliar na notificação compulsória às centrais estaduais. E o desafio acaba se repetindo, que é a variabilidade de estrutura de diagnóstico na tecnologia e na manutenção do potencial doador, e a qualidade, de novo, e a contemporaneidade da geração de dados. E aí, com isso, eu concluo. Obrigado. Alguma pergunta? Eu posso fazer aqui uma colocação rápida sobre a fala do Zé Mário. Eu sou uma apaixonada pela síndrome pós-terapia intensiva. E lá no hospital que eu trabalho, a gente tem um ambulatório de segmento há 16 anos. E a gente avalia o segmento dos pacientes e dos familiares e o impacto da internação. Eu fiquei morrendo de pena do seu áudio não rodar, porque há um tempo atrás a gente rodou um estudo de intervenção com diários de UTI para avaliar o impacto dos diários na saúde mental das famílias e na qualidade de vida das crianças. E aí era um estudo em cluster crossover, eram 2 unidades privadas e 2 do SUS, e a gente desenhou o estudo para fazer um ambulatório presencial. E o que aconteceu foi que nas unidades privadas as famílias não voltavam,
porque, enfim, tinham médicos assistentes e a gente começou a ter uma taxa de absenteísmo muito alta. Então, a gente migrou as entrevistas, primeiro para telefone e depois mandando um link do REDCap, então um link de um survey, pelo WhatsApp das famílias. E aí, para tentar melhorar a taxa de resposta, eu fiz uma programação no link que customizava as perguntas com o nome do médico, o nome do hospital, o nome da mãe ou do pai e o nome da criança, para cada um dos questionários. Então, a gente aplicou o RADS para avaliar a ansiedade e depressão, aplicou o PSL-5 para avaliar transtorno de estresse pós-traumático. E aí as perguntas eram assim: Zé Mário, eu sou a Fernanda, do Instituto Fernandes Figueira, queria saber como a fulana, sua filha, está agora. E em cada um dos itens, a gente customizava. Quando você pensa na internação da fulana, você se sente assim, assim, assado? Enfim, uma coisa pequena, boba, que customizou o questionário e fazia com que a taxa de resposta fosse muito melhor. E com muito mais qualidade, porque a pessoa claramente se sentia mais cuidada, digamos assim. Então, fiquei pensando que esse uso que você propôs da inteligência artificial customizando até uma entrevista, um questionário, inclusive levando em conta a regionalização, ia ser incrível para a taxa de resposta. Era isso. Isso que você falou, Fernanda, é super importante, porque uma das maiores taxas de absenteísmo é justamente em condições de pós-alta, seja por conta da dificuldade de mobilização do paciente, e não é só Brasil, é mundo. Então, a perda por absenteísmo é alta. Uma das formas de você diminuir é justamente com atendimento telemedicina. Eu acho super legal você ver alguém que você viu durante a hospitalização pela tela, ela lhe vendo no olho, do que na ligação. Agora, a ligação é a forma que é usada por pesquisa clínica rápida. O que eu achei desse agente de IA é que realmente é um negócio impressionante. E eu fiz muito rápido para mostrar a vocês aqui. Tem várias ferramentas, várias possibilidades de aplicativo. Você faz um enredo, um roteiro do que a pessoa precisa. Eu até pensei que fosse Patrícia que estava aqui na mesa, eu usei o nome de Patrícia, sou um assistente do hospital tal, gostaria de falar com o senhor sobre o seu acompanhamento pós-alta, como é que você está se sentindo? Aí você responde, estou me sentindo bem. Ah, que bom, ele tem isso. E no exemplo que eu ia passar para vocês, eu, na hora de identificar o meu nome, José Mário Meira Teles, minha data de nascimento, 5/11 de 76. Só que na hora que eu programei, eu não botei o 11, eu botei novembro. Aí ela diz assim, desculpe, eu estou com um problema técnico, você pode repetir? Aí eu, 5 de novembro, e aí ela, muito obrigado. E aí continua. Então, você encontrar alguém super empático, que possa, de fato, ligar, extrair. Juliana, sentada ali comigo do lado, disse assim, eu gosto muito da história de você começar a pensar grande, começar pequeno e agir rápido. Eu acho que a gente não precisa ter todas as ferramentas de aplicação, de avaliação de qualidade de vida, mas o que você acha que é mais relevante em relação a isso? O iniciozinho, fazer integração de dados, que eu aprendi com vocês naquele dia que eu estive aqui, para pegar registros de óbito, já é super legal. Você vê com 6 meses, 1 ano, que a pessoa está morrendo. E aquilo que é mais relevante, com informações mais simples, para que você vá desenvolvendo a ferramenta. Eu espero que em menos de 1 ano eu não tenha só ligação, não. Eu tenho uma videochamada com meu rosto, estou brincando, com minha voz, ligando para um paciente que eu atendi, com o texto que o agente de inteligência artificial vai fazer. Então, para poder, em escala, tornar viável, sem dinheiro a mais, e que você também possa fazer seu benchmarking, ele possa utilizar, e eu não encareça o processo de acompanhamento de pós-alta, eu acho que a gente está vivendo um bom momento para usar a inteligência artificial em prol. Agora, precisa ser validado. Quando eu disse que eu ia trazer isso aqui, o cara, não, faz isso porque a gente precisa validar primeiro o instrumento. A gente precisa, seguindo uma metodologia para isso. Excelente.
mais alguma questão? Se não tivermos nenhuma questão, gostaríamos de convidar nossa presidente, a doutora Fernanda Lima, e os diretores Márcio Soares, Jorge Salu, para comparecerem à mesa para nós darmos o início do encerramento deste excelente simpósio. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz, né? Foi um dia espetacular, não tem nem como caracterizar de uma outra forma, né? Eu acho que os 10 anos do projeto UTIs Brasileiras foram celebrados em grande estilo, né? Entre amigos, com apresentações muito bem feitas, né? Até agradecer ao Jorge, o Derlon, que já foi por cuidado aí no programa, né? As sessões ficaram muito bem montadas, as pessoas falaram muito bem encaixadas na programação. Agradecer a todos os palestrantes, né, pelo tempo dedicado aqui, não só aqui, né, mas para a preparação das aulas também. Agradecer toda a organização da IPMED, da MIB, aqui da parte técnica, né? Agradecer a Fernanda por ter feito a ponte aqui com a academia, né? Acho que não podia outro local mais especial, né, para a gente poder celebrar esses 10 anos e desejar a todos aí um bom final de evento, né, que a gente volte com mais energia para celebrar os 11 anos, 12, 13, né, vida longa aí o projeto UTIs Brasileiras, e aqui na pessoa do Cristiano, né, do Flávio, também e as pessoas que já foram embora, né? A gente hoje teve um evento com quantos presidentes e ex-presidentes, né? Uma coleção de, de pessoas assim de importância, né? Na liderança da terapia intensiva e agradecer essa parceria aí que nos deixa muito satisfeitos, né? Como intensivistas e também por ter uma oportunidade de contribuição com a sociedade aí pela IPMED tão legal como essa, né? Muito obrigado aí a todos e uma boa noite aí. Gente, a Sotierge ficou extremamente feliz, eu só posso agradecer. Tivemos aí uma semana super bacana para os intensivistas do Rio. Sexta-feira a gente teve um encontro lindíssimo da Sotierge e foi um enorme prazer poder estar aqui no Rio de Janeiro recebendo a comemoração de 10 anos do Simpósio das UTIs Brasileiras. Acho que a gente está aí começando setembro com uma série de projetos novos, trazendo luz e muitas ideias para a terapia intensiva fluminense. Então, foi um prazer, agradeço muitíssimo a iniciativa da gente e a ideia de trazer para cá para o Rio. Agradeço mais uma vez a professora Eliette Bosquelat, que foi extremamente gentil em ceder aqui o auditório da Academia Nacional de Medicina. Tivemos um dia lindo. Obrigada pela presença de todo mundo. Jorge. Pessoal, foi mais um dia muito importante para a medicina intensiva do Rio e do Brasil. E com esse evento a gente fortaleceu ainda mais a parceria EpiMed-AMIB. Obrigado a todos. Então, finalizamos esse excelente evento com muito contentes. Nós da AMIB agradecemos muito a parceria da IPMED durante esses 10 anos. Agradecemos a parceria da Sotierge, agradecemos a Academia
Nacional de Medicina, a nossa equipe, nosso staff, a Vanessa, a Elisângela e todos que tornaram esse grande evento possível. Acho que foi um dia, tenho certeza que foi um dia que mostrou como as nossas UTIs e como os intensivistas e a nossa sociedade cresceu muito, e como nós temos essa informação e como isso nos dá muito valor e nos deixa muito mais fortes, e mostraram vários caminhos bons aí para a gente seguir em frente com essas ótimas parcerias. Obrigado a todos e até o simpósio de 2026. A single-minded focus, a mission-driven spirit. You are what you do, and what you do is move healthcare forward. Your patience, your care, your expertise, focused on an outcome, a result, a goal. But with changing needs and ever-evolving demands, it helps to know who is on your side to help discover, diagnose, and deliver. You may have heard of us. You may have even seen us. But now is the time to get to know us and why we're made for what's next in health. We've always been there, in more places than you may know, doing work today for all your tomorrows. Because when you're talking healthcare, you're speaking our language. We are BD. We understand the future can be unpredictable, yet full of possibilities. That's why we're constantly improving, turning what if into what is for more than 125 years. What you need now and what you need next is what we're made for. Matching your expertise with our innovations, and the only way we measure our success is by yours. In your offices, in your labs, and in your hands. For your patients, your families, your communities, and wherever care is needed and delivered. Because the future is more promising when we work together, when we innovate together, knowing we can make tomorrow better together. BD, advancing the world of health.